Há um ano atrás, a Rússia declarava guerra contra a Ucrânia. O conflito entre os países vizinhos permanece até hoje e ganhou novos capítulos com a visita surpresa de Joe Biden e do diplomata chinês ao velho continente. Recém-completado um ano após o início da guerra entre Rússia e Ucrânia, o conflito passa por um dos períodos mais tensos nas relações internacionais após a visita do presidente americano Biden à Ucrânia e do diplomata chinês à Rússia. Os encontros inflamaram os discursos tanto do presidente russo Putin quanto do líder dos Estados Unidos Biden. O democrata foi até o velho continente e prometeu auxiliar financeiramente e com equipamentos militares, além de anunciar que pretende ampliar as sanções contra a Rússia. Juntos nós destinamos cerca de 700 tanques e milhares de veículos blindados, 1.000 sistemas de artilharia, milhões de munições, mais de 50 sistemas de mísseis avançados, defesas antinavio e sistemas de defesa aérea. Isso sem contar a quantia de $500 bilhão que estamos anunciando hoje e que amanhã vai estar a caminho. Putin respondeu aos adversários com a saída do acordo nuclear com os Estados Unidos. Tenho que anunciar que a Rússia está suspendendo sua participação no Tratado New START. As elites do Ocidente não escondem o objetivo de, como elas próprias dizem, impor uma derrota estratégica à Rússia. O que isso significa? Significa acabar com o nosso país de uma vez por todas. Por isso querem transformar um conflito local em um confronto global. Nós entendemos dessa maneira e vamos reagir de acordo. A responsabilidade por alimentar o confronto na Ucrânia, por sua escalada, pelo número de vítimas, é totalmente das elites ocidentais e, claro, do regime de Kiev, para quem o povo ucraniano é essencialmente estrangeiro. O governo da Ucrânia não serve aos interesses nacionais, mas sim a países terceiros. Para o especialista em negócios internacionais, Dr. João Negrai, os resultados de toda a tensão não é somente devido à chegada das últimas lideranças internacionais ao velho continente, mas ao anúncio de ajuda com equipamentos militares tanto dos Estados Unidos quanto a Alemanha desde o início do ano. Quando o Joe Biden chega à Ucrânia na visita surpresa e depois reitera na Polônia o apoio não só dos Estados Unidos, mas da OTAN à Ucrânia, o que ele faz é mandar uma mensagem clara para o Vladimir Putin. O Putin vem desde o ano passado ameaçando o uso de armas de destruição em massa na Ucrânia. Só que como muitas das ameaças do Putin acabaram se mostrando uma mera bravata, os aliados da Ucrânia estão cada vez mais empenhados em ajudá-los para evitar que Moscou conquiste qualquer pedaço do solo ucraniano. A China, até o momento, se manteve neutra durante os conflitos, mas a recente aproximação com Putin tem preocupado o restante do mundo. A análise feita pelo professor é que a China esteja se utilizando desse conflito para se tornar cada vez mais uma grande potência mundial. Trata-se, na minha visão, de uma oposição chinesa, não à Rússia, à guerra, mas se trata de uma oposição chinesa à posição de centralidade que Estados Unidos e União Europeia têm no mundo. É mais uma das tentativas de Pequim de consolidar-se não apenas enquanto um líder econômico, mas quanto uma voz importante da sociedade internacional. Nós estamos falando de um país que tem 1,4 bilhões de habitantes. Nós estamos falando de um país que é a grande origem das manufaturas globais e que, justamente por isso, todos nós acabamos nos tornando altamente dependentes dos chineses, lá desde a década de 90. Ações como essa da China e da própria Rússia no conflito são resultado de uma grande dependência energética mundial desses países. É claro que agora Estados Unidos e União Europeia vêm buscando outras fontes de energia, em especial de gás. Não é fácil levar esse tipo de produto para a Europa, porque até então esses itens iam por um gasoduto, que era muito mais fácil, era muito mais barato. Então, enquanto de um lado os russos se prepararam para a guerra e para as sanções que certamente viriam a partir das reservas internacionais, a União Europeia vem buscando outras fontes energéticas. E de ambos os lados, tanto do lado russo que precisa vender, quanto do lado europeu que precisa comprar, a gente não tem nenhum tipo de resposta fácil em relação ao que fazer, ao como fazer e da onde obter esses recursos energéticos, né? Com a falta de acordo entre os países, cresce principalmente a preocupação com o uso de armas nucleares.
Quando a gente fala do uso de armas nucleares, essas armas são nocivas não apenas ao ambiente, ao lugar atacado, mas em virtude dos ventos, das contaminações, o uso dessas armas acaba atingindo países ao redor, alguns deles aliados de longa data da OTAN, ou países membros da OTAN. Então há esse perigo, que se essas armas forem utilizadas, é muito difícil a gente acreditar que a OTAN, que a Alemanha, a União Europeia, Estados Unidos, de forma geral, ficariam inertes. Então, se essas armas forem utilizadas, talvez, em primeiro lugar, a Rússia perca alguns dos seus aliados, e, em segundo lugar, a gente perceba uma intensificação desse conflito com a entrada de outras partes. Desde os primeiros disparos feitos pelos russos, o Brasil já vem sentindo os resultados da guerra, principalmente com o aumento do preço dos commodities, em especial o trigo, e o elevado valor do barril de petróleo negociado internacionalmente em dólar. Dá para a gente cravar uma previsão? Não, ainda não. É muito possível que preços de petróleo e gás continuem altos, o que vai impactar todos nós, uma vez que a gente, no Brasil, distribui tudo utilizando caminhão, e caminhão usa diesel, que é proveniente do petróleo. E o outro ponto é a possibilidade de que muitas commodities, como soja, trigo, continuem tendo um valor alto. Isso pode encarecer o nosso agronegócio na medida em que nós somos importadores de potássio e outros fertilizantes. Então, todos esses fatos em conjunto nos mostram que nós temos uma tendência de uma inflação global cada vez mais elevada. Inflação essa que já é alta há alguns meses, né?